né? É, no Rio, né? Tomou de graça. Puxa a vinheta, Júnior Santos no Corinthians, valeu Corinthians. Bom, vamos lá para o Andrade da É, tem uma situação no Júnior Santos aí que eu quero dar uma atualizada, que é a questão do valor do empréstimo. Divisão de salário, como eu falei ontem, topar jogar, papapá, conversa aberta, beleza. Aí tem uma do transfer, né? Porque para contratar o Alisson, o Corinthians vai ter que fazer um Pix grande. E aí, valor de transfer, o Corinthians está fazendo a maioria dos seus negócios, das suas contratações, sem transfer. E aí o Galo exige transfer. Tá. Entendeu? Então peraí, vamos por partes. Vamos começar no Alisson? Vamos começar no Corinthians? Corinthians, vai. Vamos lá. Tá? É só uma atualizaçãozinha do Júnior Santos. Tá bom. A questão é o valor do transfer. E o Corinthians, ele vai ter que pagar, né? Mesma questão do Alisson. Né? É a questão do transfer que pega hoje no Corinthians. E o Corinthians está pagando uma paulada de transfer pro Alisson à vista. E aí o fluxo do caixa é complicado. Mas o transfer o que é? Uma taxa? Taxa de transferência. A taxa de transferência. Pagar pelo empréstimo. Isso. Essa é a parada. Se já foi um parto no sentido de pagar pro Alisson, agora tem que pagar de novo pro Júnior Santos, se quiser. Mas espera aí, o Alisson tá fechado. Bom, vamos lá. Alisson é jogador do Corinthians. Pode cravar, selo, fala fonte de informação. 1 ano de contrato por empréstimo, o Corinthians vai pagar R$1 milhão no Pix. Ah, bom, hein? À vista. E outros R$500 mil vai ser diluído ao longo desse 1 ano de contrato. É uma grana que foi uma exigência que o São Paulo bateu o pé. Essa exigência foi feita pelo Rui Costa. Foi uma negociação que nem envolveu os representantes do Alisson. Para ser mais nominal aqui, o Nick Arcuri, que é um cara muito respeitado no mercado, que é um cara que tem jogadores aqui no Brasil, fora do Brasil principalmente. Foi de clube para clube essa história. Foi entre Marcelo Paz e Rui Costa. E o Rui Costa não abriu mão de parcelar ou de ter essa taxa de transferência. R$1 milhão à vista. Sem esse R$1 milhão à vista, não teria negócio. Tá. Bateu o pé. E o Corinthians, então, cedeu e pagou R$1 milhão. E topou pagar R$1 milhão. O que eu tenho de informação é que o Pix ainda não está feito, mas vai ser feito. Vai ser feito. Combinado é esse, tá? Combinado é esse. Os outros R$500 mil vai ser pago diluído. O Corinthians vai colocar uma opção de compra. Vai ter também uma bonificação. Se ele passar de 25 jogos como titular ou jogando acima de 45 minutos, ou seja, mais de um tempo, o São Paulo recebe €250 mil, que é mais R$1,5 milhão. Aí a condição vai ser discutida depois desse negócio. Então, assim, o Corinthians vai ter um jogador que o Dorival quer muito. O Dorival bateu muito o pé, o Dorival insistiu muito nessa contratação. Me arrisco a dizer com muita tranquilidade, se fosse outro treinador que olhasse para o Alisson como uma oportunidade de mercado e desse esse rolo todo de R$1 milhão é muito caro para pagar à vista e tal, outro treinador teria tirado o pé. Mas o Dorival insistiu muito. Insistiu, né? O Dorival acredita muito no Alisson. O Dorival acredita muito que o Alisson vai encaixar nesse time. E insistiu muito na contratação. Conversou muito com o Alisson se colocou muito à disposição. Como eu disse ontem, como eu informei aqui ontem no Fala Fonte, era um caminho sem volta no São Paulo. A relação com o Crespo pós-conversa na pré-temporada, pós-coletiva do Crespo, não teria como o Alisson voltar e treinar com o Crespo, ficar à disposição e ter uma relação treinador ali, jogador e ficar à disposição. Se perdeu um pouco a confiança. Você falou isso ontem aqui, que já não tinha mais clima, né? Não tinha mais clima. E você falou já há 2 dias que até sexta-feira o negócio sairia. Por conta dos jogos, tal, né? E o desenrolar da história. Clássico também. E o desenrolar da história também. O Alisson não estava treinando com o restante do grupo, ele não estava fazendo treino tático, treino físico e treino coletivo.
ele estava fazendo um trabalho separado. Não me confirmaram se era horário alternativo, mas era separado, de fato. E o Alisson agora se despede pela manhã do CT do São Paulo, lá da Barra Funda, e vai fazer exames médicos e se apresentar ao Dorival Júnior para ficar à disposição para poder jogar. E o Alisson fez força para jogar no Corinthians também, né? Porque ele tinha esse interesse de mudar de clube, como você falou. Ele estava sentindo que ia perder ainda mais espaço com o Crespo. Então ele forçou de uma certa maneira essa saída e era um caminho sem volta. Ele não ia jogar no São Paulo, ou ele seria a quinta opção, como até a gente vem falando no Fala Fonte. E no Corinthians ele vai chegar para uma posição que o Corinthians perdeu o Maicon e tem o Matheus Pereira, que foi muito bem no Clássico ontem. Mas o Alisson tem esse aval do Dorival, tem esse pedido muito grande. E eu acho que chega ali para disputar posição com o Matheus Pereira. Talvez seja uma disputa ao longo da temporada, porque eu vejo que o Matheus Pereira começou muito bem. Mas o Alisson, o Dorival conhece muito bem. Então, ó, a fala Joyce do Dorival, mandou. aí eu vou ser... Porque o Dorival ontem falou, né? Eu vou ser moleque agora, moleque chafado. Tem a fala do Dorival, aí será que o Leão consegue separar a fala? A gente ia separar, falando, não eu precisa disse, separar aí, Leão. Eu disse. O Felipe pediu mesmo. Aí, ó. Você moleque chafado aqui. Vou pedir no ar aqui. Pede pro Galindo. Pede pro Galindo correr, vai fazer alguma coisa, ele faz nada. Pô, olha, ele fica bravo quando fala que não faz nada, ele fica viu? Ele ficou brincando, Galindo, tô brincando, você trabalha demais, trabalha bem. Acho que a fala do Dorival... Ontem, para quem não viu, coloca muito o que é o desejo do Dorival. Entregar mais de uma função e tal. Bom, não vou falar aqui que o Dorival falou, porque acho que é legal a gente colocar. Sim. Tá, mas é um pouco do que ele quer. Então, ó, porque a Joyce mandou, viu, Bruno Andrade? Ó, a Joyce mandou, o Alisson vai jogar muito com o Dorival. Aí o Tavim, que é amigo do Felipe, mandou, o Alisson é horrível. O Felipe, o Alisson pensa que é o Messi. Teve uma outra aqui que mandou, o Alisson é melhor que o Maicon, aqui, ó, quem mandou? O Lucas. Eu acho mesmo nível. Aqui no chat tá bem dividido, Bruno. Bom, o Hernan, acho que a gente tocou no ponto durante a semana que, aliás, o Hernan falou isso agora, o jogador é um pedido exclusivo do Dorival, fosse outro treinador, se calhar o Corinthians não contratava. E eu disse isso há 2 dias, o Marcelo Paz não morre de amores pelo negócio, pelo formato do negócio e até pelo próprio jogador. E dava muita moral para as redes sociais, enfim, a torcida do Corinthians, parte dela evidentemente, muitos torcedores se mostrando contrários contra a contratação do Alisson. Isso foi minando um pouco a negociação, mas a insistência do Dorival fez com que o negócio saísse. Então a torcida, boa parte dela, ou uma parte dela não morre de amores. O Marcelo Paz, por ele, teria ido atrás de outro jogador, não que não gostasse do Alisson, mas a repercussão negativa, talvez o olhar para outro jogador, para outras características, fizesse que o Corinthians fosse atrás de outro atleta, de outro nome, mas pesa muito o Dorival. E uma coisa é certa, com o Dorival o Alisson se reencontrou no São Paulo. Então a última imagem de Dorival e Alisson juntos é positiva. Então, nesse caso, o ponto favorável, sim, a chance é muito maior agora, então, para o Dorival fazer valer a sua opinião do que qualquer outra coisa. Então, eu entendo o lado burocrático, administrativo de um lado, contra a parte tática, a parte técnica do outro, do Dorival. O Dorival levou a melhor, claro que o Corinthians trabalha em conjunto, mas nesse caso, na queda de braço, ou braço de ferro, como a gente fala aqui em Portugal, levou a melhor Dorival Júnior e não Marcelo Paz, apesar de, claro, trabalhar em conjunto. Então, só uma coisa, Felipe, estão perguntando aqui, ó, a gente já vai ouvir o Dorival, estão perguntando de notícias do Palmeiras, o Bruno Andrade vai falar, que a gente já entrou na conversa, nem falei dos destaques, mas tem da história do Luigi e tem a atualização do Paquetá também. Sim. Deixa eu falar pro João Vitor parar, velho. O cara não para de mandar mensagem aqui. Deixa eu ver. Atrapalha, tumultua o chat, velho. Só sirene, camisa 5 do Corinthians. Calma, filho. Algum lateral esquerdo na mira do Corinthians? O Corinthians já tem lateral esquerdo, é o Bidu. Depois a gente fala. É que ele quer um reserva. Não, mas é que tá no mercado buscando um lateral esquerdo. A gente vai responder todo mundo. Mas não tem nenhum nome negociando agora. O Angeleri tá negociando com o Inter. A gente responde todo mundo, mas tem que deixar o like aí pra gente falar de tudo isso. Vamos ouvir o Dorival? Vamos. Ó, enquanto a gente ouve o Dorival, vocês deixam o like aí pra nosso conteúdo ser compartilhado. Vai, fala, Dorival. Jogador que ele não vem sendo aproveitado naturalmente na sua equipe. Comigo ele foi muito bem.
em todo o período que eu lá estive, e anterior a isso também, quando eu o conheci no Vasco da Gama, ainda um jogador das categorias de base do Cruzeiro, emprestado ao Vasco. Sempre foi um jogador muito interessante para mim. Eu alterei um pouco a posição que ele jogava em função das características que ele apresenta. Se ele conseguir encontrar aqui dentro as suas melhores condições, eu não tenho dúvidas que ele será um reforço importante numa função que nós precisamos preenchê-la. Aí, ó. Você vê que ele, ó, o que chama atenção para mim nessa entrevista, ele fala do Alisson em 3 clubes. Ele fala do Alisson que veio da base do Cruzeiro, Isso. que ele já observava, do Vasco e do São Paulo. Então o Dorival já acompanha o Alisson Verdade. há muito tempo. Então, assim, chama muito. Assim, quando eu vi essa entrevista, aliás, eu vi lá ontem mesmo, depois do jogo, no Instagram da ESPN. Me chama muito a atenção. Assim, como essa negociação já estava avançada, ela já faltava só o aceite do Corinthians, o documento que foi enviado agora pela manhã. É questão burocrática, é a resposta por e-mail dizendo, Sim. ok, vamos pagar R$1 milhão à vista e tal, que foi enviado hoje de manhã. Isso o São Paulo já tem. A formalização, sim. O Pix ainda não caiu, mas a formalização já tem. Sim. Boa. Então, assim, essa fala do Dorival, ela é muito significativa para o tanto que o treinador quis que esse negócio saísse. Então, eu entendo que a vontade do Alisson de jogar, a vontade que ele tem de dar entre aspas, uma volta por cima, retomar o bom futebol, e a vontade que o Dorival tem, e acho que entra um pouquinho também, assim, de uma cobrança da diretoria do Corinthians em cima do treinador, porque é aquela coisa, né? Ó, o Marcelo Paz ficou com receio, né, da repercussão nas redes sociais. O Marcelo Paz não era muito fã, assim como o próprio Stabile, o presidente Stabile, não estava muito afim de pagar à vista. Ninguém dentro da diretoria do Corinthians estava muito afim de pagar à vista esse negócio. Então, joga naturalmente uma pressão no Dorival Júnior de que esse cara vai ter que virar aqui dentro. A Vanilda tá falando isso aqui no chat. Então, assim, o Dorival vai ter que fazer esse cara jogar.